Todo mundo achou que o primeiro bilhão de dólares de 2026 ia sair de um live action, da Marvel, do Michael Jackson, sei lá, de Toy Story 5, que tem a Pixar por trás. Pois é, não saiu. Quem levou foi um filme de Mario espacial que os críticos detonaram. 41% de aprovação no Rotten Tomatoes. Isso mesmo. O público pagou mais de US$ 1 bilhão por um filme que a crítica chamou de mediano. Enquanto isso, o biopic do Rei do Pop, estrelado por Jafar Jackson, está na casa dos 888 milhões. Mas ainda não chegou lá. Até o fim desse vídeo você vai entender por que Hollywood inteira está refazendo as contas depois disso. Mas antes de a gente destrinchar os números, tem um detalhe que passa batido. Esse não é um caso de filme bom vende ingresso. É um caso de quem compra o ingresso não é o mesmo que escreve a crítica. E aí mora o plot twist que a indústria prefere ignorar. A Variety e o Hollywood Reporter passaram semanas tentando explicar o fenômeno. Um filme massacrado pelos críticos que bate recorde atrás de recorde. Teve matéria no Deadline chamando de anomalia de mercado, teve analista do The Numbers refazendo projeções. E a explicação é mais simples do que parece. O cinema mudou, mas quem avalia cinema ainda Estados Unidos régua de 20 anos atrás. O público moderno não quer obra-prima, quer se divertir com a marca que já conhece. E Mario é a marca mais confiável que existe nesse quesito. Super Mario Galaxy. O filme é a sequência de Super Mario Bros. O filme, lançado em 2023 pela Illumination em parceria com a Nintendo e a Universal Pictures. O primeiro longa arrecadou mais de US$ 1,3 bilhão e virou a maior adaptação de videogame da história até então. Segundo a Folha de São Paulo, foi o terceiro filme mais rápido a atingir 1 bilhão em 2023, atrás só de Barbie e Oppenheimer. A sequência levou Mario, Luigi, Peach, Bowser e Rosalina. Esta última dublada pela Brie Larson, vencedora do Oscar por O Quarto de Jack, para o espaço. Direção de Aaron Horvath e Michael Jelenic, mesma dupla do primeiro. O roteiro é de Matthew Fogel, o mesmo de Meu Malvado Favorito 4. A trilha sonora ficou com Brian Tyler, que já compôs para Velozes e Furiosos e Top Gun, Maverick. E o elenco de voz é de cair o queixo. Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach, Jack Black como Bowser, Charlie Day como Luigi, Glenn Powell como Donkey Kong e Donald Glover. Sim, o Donald Glover, do Atlanta e do This Is America, dublando um personagem novo. É um crossover de Hollywood com a Nintendo que parece feito em laboratório de tanto que foi pensado para agradar todo mundo. Segundo a Variety, o filme acumulou 428 milhões e meio de dólares nos Estados Unidos e 571 milhões e meio internacionalmente, em 82 países, incluindo Japão, China e Brasil. A estreia foi a maior de Hollywood desde Avatar, Fogo e Cinzas, que saiu em dezembro do ano passado e também passou dos 2 bilhões. Mas aí a coisa fica interessante, porque a recepção da crítica foi completamente diferente da recepção do público. E essa divisão não é um simples desentendimento de gosto. É um sintoma de algo maior que a indústria ainda não entendeu. De acordo com a Variety, Super Mario Galaxy atingiu a marca de US$ 1 bilhão na sua 10ª semana em cartaz. Um ritmo mais lento que o primeiro filme, que fez isso em 18 dias. Mas tem um detalhe que o Hollywood Reporter destacou. O filme já tinha estreado em mídia doméstica em meados de maio. Plataformas digitais como Apple TV e Amazon Prime Video. Quando saiu digital, no dia 19 de maio, o longa estava em torno de 966 milhões e meio de dólares. A expectativa da indústria era que as vendas de ingresso desabassem de vez. Só que não desabaram. Nas semanas seguintes, o filme continuou arrecadando nos cinemas. Primeiro 980 milhões, depois 995, até finalmente cruzar a linha do bilhão na virada de maio para junho. Isso não é normal. O Deadline publicou uma matéria chamando o feito de anomalia de mercado, porque filme que já está disponível em casa geralmente morre na bilheteria. Perde 40 a 50% do público da noite para o dia. Mas com Mario o molde quebrou. E aí o que o Cinepop e o UOL apontaram ajuda a explicar. O CinemaScore do público é A, enquanto o Rotten Tomatoes dos críticos marca 41%. A diferença é brutal. O público adorou. A crítica nem tanto. Isso não é um simples desentendimento. É um abismo cultural entre quem decide o que é bom cinema e quem de fato paga o ingresso. Um espectador comum deixou registrado no CinemaScore. Meu filho de 6 anos saiu do cinema pulando e pedindo para ver de novo. Isso vale mais que qualquer crítica. É um quote anônimo de espectador, mas resume o sentimento de milhares de famílias que lotaram as salas de exibição ao redor do mundo. E esse dado, o abismo entre crítica e público, é a peça-chave para entender o que vem a seguir. Mas o que ninguém comentou. E olha que o Deadline, a Variety e o Hollywood Reporter publicaram análises separadas, cada um puxando para sua área. É o seguinte:
Com apenas 2 filmes, a franquia Super Mario já gerou 2 bilhões e 300 milhões de dólares em bilheteria global. Isso coloca a franquia como a nona maior franquia de animação da história, segundo The Numbers. Ficou atrás de Meu Malvado Favorito, que tem 6 filmes e acumula 4 bilhões e 600 milhões, e de Shrek, que também tem 6 filmes e soma 3 bilhões e meio. A franquia Mario tem dois filmes. A média é de 1 bilhão e 150 milhões por lançamento. É a maior média por filme de qualquer franquia animada no topo da lista. A franquia que mais chega perto é Frozen, com 3 filmes e média de 1 bilhão e 200 milhões. Mas ainda abaixo. Isso quer dizer uma coisa simples que a indústria parece não querer enxergar. A Illumination e a Nintendo encontraram uma máquina de imprimir dinheiro que não depende de quantidade de lançamentos. Depende de força de marca. Cada novo filme do Mario é um evento cultural que mobiliza múltiplas gerações de uma vez. O pai que jogou Super Mario World no Super Nintendo leva o filho que joga Mario Kart no Switch. A Universal Pictures já confirmou que o terceiro filme está em desenvolvimento, com previsão para 2028. Pois é. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. E é aqui que a história fecha o loop que eu abri no começo. Hollywood passou anos achando que filme de animação precisa de crítica favorável para vender ingresso, que bilheteria de 1 bilhão depende de nota alta no Rotten Tomatoes, que o selo de aprovação dos críticos é o que leva a família ao cinema. Super Mario Galaxy destrói essa tese ponto a ponto. O filme é a prova estatística, segundo dados compilados pela Variety e corroborados pelo UOL, de que existe um público enorme, formado por famílias, crianças e adultos nostálgicos, que decide o que ver no cinema baseado em outra coisa. Confiança na marca. Mario é uma marca que o pai conheceu no Nintendo 64, o filho reconhece no Switch e o avô lembra do fliperama dos anos 80. Não precisa de crítica, precisa de entrega. E a Illumination entendeu isso melhor que qualquer estúdio hoje. Enquanto a Disney tenta convencer o público de que o novo filme da Pixar é arte, com campanhas de marketing sofisticadas e exibições em festivais prestigiados como Cannes e Telluride, a Illumination só precisa mostrar um cogumelo verde e uma estrela dourada na pré-venda de ingresso. O resultado está na tela. O primeiro bilhão de dólares de 2026 é de um encanador italiano baixinho que fala pouco e pula muito, num universo de planetas de grama e cascos de tartaruga voadores. A crítica pode continuar chamando de raso, mas a bilheteria responde. 143 milhões de espectadores pagaram para discordar. Isso muda como você vê a indústria, porque tira o poder simbólico do crítico especializado e devolve para o espectador comum a única coisa que importa no fim do dia: a diversão. Simples assim. Então, o resumo da ópera: Mario atravessou 1 bilhão de dólares em 10 semanas de exibição. Mesmo com streaming disponível em casa, mesmo com a crítica detonando o filme, mesmo com Toy Story 5 e o Michael Jackson de Jafar Jackson batendo na porta. O streaming não matou o cinema. Pelo menos não quando a marca é forte o suficiente para levar 143 milhões de pessoas para a sala escura. Agora me conta nos comentários. Qual foi o último filme que você viu no cinema que a crítica detonou, mas se amou do mesmo jeito? Pode ser qualquer um. De 50 tons de cinza a Velozes e Furiosos, de Lua de Mel a Transformers. Quero ver a lista. Se gostou desse Express, clique em inscrever. Toda semana tem um novo no ar, toda quinta-feira às 18 horas. E o próximo vídeo? Toy Story 5 vai passar do bilhão também? Ou a Pixar perdeu o brilho depois de anos de sequência em cima de sequência em sequência mal feita?